Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa que tem aqui a parceria da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E nós queremos convidar você para as nossas programações. A igreja sempre tem voltado as suas programações para atender os jovens, as crianças, os adultos, os idosos. E este início de mês nós temos duas programações muito especiais. A primeira é o acampamento dos jovens de 4 a 6 de julho. E este acampamento ali no Manaim, o acampamento da igreja, ele vai tratar de temas voltados à juventude. Então você jovem que está nos assistindo neste momento é nosso convidado para participar do acampamento. Nós teremos preletores que vão abordar assuntos pertinentes à juventude e vamos também ter momentos muito agradáveis de estudo da Palavra de Deus, de convívio, de esporte, de lazer, de forma que o acampamento se volta para atender o nosso público jovem nas suas necessidades físicas e espirituais. A outra programação, para o acampamento dos jovens, você pode contactar a Secretaria da Igreja no número que aparece aí na sua tela. A outra programação é a Escola Bíblica de Férias, EBF, do dia 9 ao dia 12 de julho. A EBF, Escola Bíblica de Férias, tenta atender as nossas crianças. Todo ano nós temos a Escola Bíblica de Férias. Ano passado nós tivemos cerca de 180, 170 crianças participando, os pais levam e temos toda uma equipe preparada para atender o seu filho. Isso é muito importante na vida deles. E a EBF tem toda uma estrutura, uma parte espiritual de histórias bíblicas, tem lanche, tem lazer, de forma que a criança fica assistida. Às vezes seu filho está aí na sua casa de férias e de frente de uma televisão ou procurando alguma coisa por fazer, fica o convite aí para a Escola Bíblica de Férias. Não é necessário ser membro da igreja para matricular-se ali na Escola Bíblica de Férias, dos dias 9 ao dia 12 de julho agora. Então você, seu filho, são nossos convidados para a Escola Bíblica de Férias, uma programação muito especial para as nossas crianças. Nós vamos chamar o intervalo e voltamos para esboçarmos algumas coisas importantes que nós vamos tratar com você hoje da Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma. Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem,
Bem, nós voltamos no segundo bloco do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e vamos trazer uma meditação da Palavra de Deus para você. O texto é da Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, que começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé cremos e entendemos que o universo foi criado e formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu quero falar um pouquinho hoje para você sobre a fé, porque a Bíblia fala tanto sobre a fé, fala que o justo viverá pela fé, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, fala de homens e mulheres que viveram pela fé, morreram pela fé, aguardaram em Deus a confirmação das suas promessas. Enfim, fala tanta coisa sobre a fé e nos incentiva a viver uma vida de fé. Ao mesmo tempo, fala da infelicidade de pessoas que caem na apostasia, que é o abandono da fé, a negativa da fé, ou andar em desconformidade com a fé. E é tanta ênfase bíblica sobre a fé, que talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, fica pensando assim, mas que fé é essa? O próprio Senhor Jesus, ele disse uma palavra intrigante, ele faz uma pergunta intrigante. A pergunta é a seguinte: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A fé é uma coisa muito preciosa. A Bíblia ensina que é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que a fé é um dom de Deus. Aí você fala, pastor, o dom da fé? Então, se Deus não der esse dom, a pessoa não pode crer. É isso mesmo. A fé é dom de Deus. A fé salvadora em Jesus Cristo. Eu não estou falando de crendice, eu estou falando de fé. Nós temos observado que a cada dia cresce no mundo a impaciência do mundo contra a fé cristã. A revista Cristianismo Hoje tem trazido umas matérias impressionantes sobre a intolerância do mundo com a fé cristã. E tolera-se tudo no mundo, tolera-se a pornografia, a pedofilia, tolera-se o casamento de pessoas do mesmo sexo, tolera a desonestidade, tolera-se a corrupção, tolera-se todo tipo de coisa no mundo, menos a fé cristã. Nas universidades, por exemplo, tudo que for minoria tem apoio. Agora, a fé cristã, ela tem que ser execrada. Há uma intolerância no mundo contra a fé. Nós não podemos ser ignorantes destas coisas. O apóstolo Paulo nos adverte assim: sabe, porém, isto nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, porque os homens serão avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, irreverentes, desobedientes aos pais, ingratos, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas depois ele vai dizer assim, que eles aprendem, mas não conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não conseguem chegar aos parâmetros da fé. O pleno conhecimento da verdade. A fé não é um pulo no escuro, como dizia o filósofo Søren Kierkegaard. Não é um pulo no escuro. A fé não é uma tentativa para ver se vai dar certo. A fé é uma certeza das coisas que se esperam e uma convicção profunda de fatos que se não veem. A fé, ela é um dom de Deus, e eu estou falando aqui da fé salvadora. Acreditar que Deus existe, todo mundo, a Bíblia diz que até o diabo crê e treme perante a face de Deus. Talvez você que está me ouvindo crê, mas não treme,
O diabo crê e treme, de temor, de angústia, porque ele sabe quem é Deus. Quem não sabe quem é Deus, blasfema contra ele. Mas quem sabe quem é Deus, no mínimo treme diante dele. O diabo crê que Deus existe. Então, se você crê que Deus existe, até o diabo tem uma fé igual essa. Qualquer um pode ter. Até porque negar a existência de Deus é extremamente difícil, impossível. Embora a Bíblia diz que o ímpio diz no seu coração, não há Deus, Deus não existe. É a vontade de se livrar na consciência desta imagem de Deus. A nossa consciência não admite uma idiotice dessa. Por outro lado, nós devemos entender que esta fé, que é dom de Deus, ela é uma graça que aquieta o coração do homem e traz o homem aos pés de Cristo para crer nele como seu Salvador e faz com que o coração do homem descanse em Deus, é confiança. Diz aqui o texto de Hebreus que nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas, que o universo veio a existir de coisas que não aparecem. Pela fé, pela palavra de Deus, o universo veio à existência. Você e eu viemos a existir pela palavra de Deus. Então a fé é esta convicção clara, íntima, que Deus coloca no nosso coração. É dom de Deus. Ora, pedindo a Deus que te dê fé. Uma certa feita, Jesus acalmou a tempestade e era tão apavorante aquela tempestade que os próprios discípulos de Jesus olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Não é errado você que não tem fé orar pedindo a Deus que te dê fé, e você que sua fé está fraca, enfraquecida, orar pedindo a Deus que aumente a sua fé. Aliás, essa é uma oração que nós temos que fazer todo dia. Deus, aumenta minha fé, porque o justo viverá pela fé. Nós vamos para um bloco, mais um intervalo, e no próximo bloco nós vamos responder aqui algumas perguntas e vamos orientar você como você também pode participar do nosso programa, mandando perguntas para aqui. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós voltamos no outro bloco aqui do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Você está na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E este programa é da Igreja Presbiteriana Central aqui de Dourados. E sempre deixamos o convite para você estar conosco ali na igreja, ouvir a palavra de Deus. Nós queremos também deixar aqui no programa uma oportunidade para você. Às vezes você quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida da Bíblia a respeito da sua fé, alguma coisa relacionada à vida da família e quer mandar uma pergunta para o nosso programa. A direção do programa aqui recebe pelo e-mail que está aí na sua tela. Você pode mandar a sua pergunta. Recebe, nos passa e nós vamos ter o privilégio de estar respondendo a sua pergunta aqui no programa. Obviamente são respostas bíblicas, não é o que nós pensamos do assunto, é o que a Bíblia ensina sobre o assunto. O que nós pensamos serve para nós, mas o que a Bíblia ensina é para todos nós, tá bom? E nós estamos hoje estreando aqui este quadro e nós temos uma pergunta aqui do Leandro. O Leandro faz a seguinte pergunta: Reverendo Ildemar, não consigo compreender a segunda parte deste versículo de Provérbios que segue abaixo. Ele faz uma referência a Provérbios capítulo 16, o verso de número 4, que diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, ou para o dia do juízo, numa outra versão das Escrituras. O Leandro faz esta pergunta porque realmente ela é extremamente intrigante, mas é um texto da Bíblia, Provérbios capítulo 16, versículo 4. Primeiro, Leandro, que a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Inclusive na nossa vida, não há nada que acontece na nossa vida que não tenha um propósito de Deus. Deus governa sobre todas as coisas e o governo de Deus é sobre toda a terra, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. E tudo que Deus faz com um propósito. Antes de Deus criar o mundo, Ele planejou o mundo e o propósito da criação, o propósito de Deus em criar todas as coisas era para a sua própria glória, para que se desse a conhecer a sua própria glória. Mas o que intriga aqui nesse texto não é essa primeira parte, essa é fácil de compreender. É a segunda parte, até o ímpio para o dia do juízo. Esta parte é difícil de compreender. Primeiro, nós devemos entender que Deus é soberano. Há um ser supremo, Deus, Ele é soberano. Se você quiser compreender a soberania de Deus, eu sugiro que você leia Romanos capítulo 9. Romanos 9, Paulo explica sobre a soberania de Deus, a economia divina, o seu plano, o seu propósito eterno. As nossas coisas são temporárias, as coisas de Deus são eternas. E o ímpio, ele é preservado para o dia do castigo. Em que sentido que isso acontece? Você olha para um ímpio, você, um pecador como todos nós. Você olha para um ímpio, para uma impiedade. Há pouco tempo um casal lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei, matou uma criança. A madrasta matou o filho. Aquela história lá do Bernardo. Todo mundo revoltou. Tinha um cartaz lá na grade da casa do pai do Bernardo que dizia o seguinte: ele apenas queria ser amado. Essas palavras nos sensibilizam demais e nós queremos uma punição exemplar para quem comete uma atrocidade desta.
E logo alguns mais afoitos falam assim, nos perguntam assim: pastor, como que Deus permite uma pessoa dessa continuar vivendo? Como que Deus tolera uma injustiça dessa sobre a terra? Como que Deus não faz cair um raio na cabeça de uma pessoa que comete uma atrocidade? Eu estou citando esse caso, mas existem inúmeros outros. Por que que Deus não executa um juízo imediato sobre esta pessoa? Então, nós vamos entender a paciência de Deus, mas não ficará impune. É neste sentido que o versículo nos diz que Deus não executa um juízo imediato sobre os atos violentos dos ímpios, mas o ímpio é preservado, a vida dele, e é preservada para o dia do juízo. Haverá um dia que Deus vai julgar todas as coisas. A Bíblia diz que Ele vai julgar até os nossos pensamentos. E então Ele conserva estas coisas para o dia do juízo. 1 de Pedro, no capítulo 2, verso de número 8, fala assim que Jesus é a pedra angular, onde nós depositamos a nossa fé. Mas para o ímpio, aquele que mantém o coração na incredulidade, ele se torna pedra de tropeço. Diz assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa para o ímpio. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui é que o assunto toma uma conexão ou uma dimensão mais difícil de ser compreendido. Porque está dizendo que não só que o ímpio é preservado para o dia do juízo, mas fala também que eles foram postos no mundo exatamente para seguir o caminho da desobediência. É um assunto muito difícil de tratar, e eu sei que muitos corações são precipitados em querer aconselhar a Deus como Ele deve administrar a terra. Mas eles são preservados para o dia do juízo. No dia do juízo, Deus vai manifestar a glória dele na salvação daqueles por quem Cristo morreu, dos justos, e na execução do seu juízo sobre o ímpio. A Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a terra vai reconhecer tudo isso que nós estamos pregando aqui hoje, que na incredulidade os homens não reconhecem. Naquele dia do juízo, todos vão reconhecer. Os salvos para a vida eterna, os ímpios para a perdição eterna, mas eles são preservados para o dia do juízo. Então, é por isso que Deus não executa imediatamente o seu juízo sobre o ímpio hoje. Na sua paciência, Ele tolera as impiedades dos ímpios, mas aguarda ou guarda, preserva ele para o dia do juízo. É um assunto delicado. Se você não compreender a soberania de Deus, certamente você não vai compreender este assunto e vai tratar Deus com o seu humanismo. Ou aconselhar a Deus. Muitas pessoas falam: eu não posso crer num Deus de juízo. O meu Deus é amor. Deus é amor, mas também é justo. E se o Deus que você serve é amor, mas não é justo, não é o Deus da Bíblia. É criado à sua imagem e semelhança. É muito difícil para nós entendermos isto. Mas Deus preserva o ímpio para o dia do juízo. É por isso que os juízos de Deus não são executados imediatamente sobre a cabeça do ímpio. Se você quer compreender melhor este assunto, eu já disse aqui, vou repetir, é o capítulo 9 de Romanos, que você vai ler e vai compreender mais amplamente esta economia divina, a soberania de Deus.
Aliás, quando a Bíblia fala da soberania de Deus, lá no Salmo 139, o Salmo 139 fala da onisciência e da onipresença de Deus. E é neste salmo que nós encontramos assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todas as coisas. Ainda a palavra nem me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará trevas. Até a própria treva não te é escura. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para onde nós vamos fugir da presença do Senhor? Na verdade, aquele que é reconciliado com Deus pela fé em Cristo, ele não quer fugir da presença do Senhor. Ele quer estar mais perto dele a cada dia. Como diz o hino, a canção, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Que Deus te abençoe neste dia. Muito obrigado pela companhia sua aqui neste programa. E lembrem que este programa agora tem um quadro para responder perguntas. Você pode mandar a sua pergunta e nós vamos ter a alegria de respondê-la com a palavra de Deus aqui. Deus te abençoe. Vamos para o último intervalo do programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós estamos chegando no quadro final do programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência, dizer que é sempre bom estar aqui na sua companhia e poder usar este meio de comunicação, a TV Grandourados, e levar a palavra de Deus até o seu lar, até a sua vida. Nós convidamos no início do programa para o acampamento dos jovens e para a escola bíblica de férias das crianças. Ligue lá na igreja, o número está aí na sua tela, e procure maiores informações sobre estas programações e como você pode participar delas. Muito obrigado da sua audiência, até o nosso próximo programa, aqui através da TV Grandourados, a TV da família douradense.